Boa tarde. Então, que missão, né? Iremos falar agora sobre crédito. Quem aí gosta de dinheiro? Todo mundo, né? Então, hoje eu trago para vocês aqui um tema super importante: o poder do crédito inteligente. A estratégia para os negócios crescerem, para transformar negócios em potência. E vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Gabriela Moura, economista formada pelo FT, tenho pós em gerenciamento de projetos e sou especialista em captação de recursos, dinheiro. E sou sócia proprietária da Máximo Soluções, né, empresa que atua com consultoria financeira, assessoria e vários outros serviços, soluções financeiras inteligentes. Tenho uma experiência de 10 anos no mercado financeiro, atuei 5 anos em uma instituição financeira e com 5 anos, mais uns meses, né, depois que eu saí desta instituição, eu resolvi abrir meu negócio. Foi quando eu fundei a Máximo Soluções. Nesse período, ao longo desses 10 anos, eu venho ajudando empresas, pessoas, produtores rurais a crescerem com soluções financeiras inteligentes. Eu sou casada, né, não coloquei aqui, mas sou casada, sou aqui de Paraíso, Tocantins, casado com o Rômulo Moraes, né, mais conhecido como professor Rômulo, da Unitins, professor de Direito. Eu falei um pouquinho sobre mim, agora eu quero conhecer sobre vocês também. Temos empresários aqui, quem é empresário? Maravilha, vários empresários. Quem deseja ser empresário, não é ainda, mas tem esse desejo no coração, maravilha. Então, vamos lá. Muitas empresas, né, elas não crescem por falta de conhecimento. E você que é empresário ou deseja ser, o que te impede de crescer? O que impede? Seria o quê? A falta de planejamento, o medo de acessar o crédito, seria a falta de informação ou desorganização financeira. Eu faço essa pergunta para você, né, que é empresário, para saber o que te impede de crescer. Grandes empresas, elas nunca usam o dinheiro próprio. Essa é uma informação que eu trago para vocês, porque nós crescemos com aquela mentalidade de que usar dinheiro, usar crédito não é bom, né? Então, nós crescemos ali com aquela mentalidade, com aquele paradigma: se não tiver dinheiro, não pegue emprestado, não pegue no banco, corra de juros. E assim, eu quero mostrar para vocês hoje que não é bem assim, que o crédito usado com estratégia, ele é uma ferramenta para você crescer, para você ir para o próximo nível. E eu não falo só para empresários, né? Para pessoas que desejam fazer um investimento, adquirir uma casa, um veículo. Então, o crédito, ele é uma excelente ferramenta. Porque a lição, né, a maior lição financeira que aprendemos na escola, que nunca te contou, é essa: não pegue dinheiro, dívida não é uma coisa boa, você vai acabar se afundando, e não é bem assim. Eu trago agora uma prova social, né, para a gente quebrar esse tabu. Esse é o conhecido Vedavan, né, aquele empresário que fatura bilhões aqui no nosso país. E olha só, gente, ele pegou 55 empréstimos em 21 anos, né? Quando ele fundou a Avan, há 21 anos atrás, a primeira loja lá em Brusque, Santa Catarina, ele pegou o seu primeiro empréstimo, né? Fundou a loja, e ele falou na própria entrevista que o que ele faz? Ele reinveste o dinheiro, ele pega o dinheiro no banco, reinveste usando um crédito, o dinheiro de terceiros e não dele. Essa é uma das estratégias, né? Lógico que tem mais, ele é bem organizado, ele até fala em entrevistas que ele não ostenta, né? Ele busca investir nas lojas dele para poder aumentar seu faturamento, para poder manter aquele legado. Ele começou com uma loja há 21 anos atrás e hoje ele tem 189 lojas em todo o Brasil, nos 23 estados e em Brasília. Então tá aqui um exemplo
do que eu falei, que o crédito, se ele for usado de forma inteligente, ele pode alavancar seu negócio, tanto para empresários, tanto para aqueles que desejam se tornar empresários, pode utilizar o crédito. Mas vale a pena lembrar que tem as dívidas boas e as dívidas ruins, né? Não é todo tipo de crédito que é bom. Tá, aí você tem muito cuidado. Eu trouxe aqui, né, o cenário do Brasil, por exemplo, cartão de crédito tem a maior taxa de juros do mercado. Hoje, o rotativo do cartão de crédito é 476% ao ano. O que seria isso? Não consegui pagar a fatura toda do meu cartão de crédito. E aí, eu pago o mínimo e parcelo. O que vai acontecer? Você vai pagar uns juros de 476% ao ano, percentual aquele valor que vai ficar em aberto, né? Então, ela vira uma bola de neve. Então, essa é uma situação alarmante. Você pode usar o cartão de crédito? Sim, é uma ótima ferramenta para você acumular pontos, adquirir milhas aéreas, trocar por desconto na fatura. Mas se você perder o controle e parcelar o cartão, você vai pagar muitos juros. Então tá aí um cenário, né, do Brasil com a taxa de juros que nem todo tipo de crédito é bom. Trago também cheque especial. Muitos empresários, eles não têm um caixa ali, né? O capital de giro, não conseguem manter ali o caixa da empresa. E o que eles fazem também? Recorrem ao limite de cheque especial. E olha só, 151% ao ano. Então, é um segundo vilão aí nas taxas de juros. Isso significa o quê? Uma dívida ruim, né? E também antecipação da maquininha. Tá aí outro perigo. O empresário tem aquela despesa, né, da empresa dele, seja uma despesa fixa ou despesa variável, não caiu ainda o recebimento das vendas, ele vai lá e antecipa a taxa da maquininha. O que vai acontecer? Ele vai pagar, em média, 10% de juros ao mês. Então, trouxe aqui 3 exemplos claros para vocês de dívidas ruins. Mas o que seriam, então, as dívidas boas, né? Eu trouxe aqui para vocês que empréstimos com taxas de juros subsidiadas são exemplos de linhas de crédito de dívidas boas. O que seriam isso? Aquelas taxas de juros, linhas de crédito que tem um subsídio do governo. Então, você precisa dar aquele up ali na sua empresa, adquirir uma máquina, adquirir um capital de giro para comprar mercadoria, ou seja, qualquer investimento. Estude qual que é a linha de crédito que vai te atender. Não vá ali usar o cartão de crédito sem planejamento, tendo o risco de se endividar e não ter um controle para fazer o pagamento. Então, veja qual que é a linha de crédito, né? Existem várias linhas aí subsidiadas pelo governo, que tem taxas muito acessíveis, tem carência para começar a pagar, tem prazos longos, então é muito importante fazer essa análise, diferenciar a dívida ruim da dívida boa. Eu costumo falar assim, existem pessoas e empresas que enriquecem o banco com o seu dinheiro e existem pessoas e empresas que enriquecem com o dinheiro do banco. Foi o exemplo que eu citei ali do velho da Havan, né? O Luciano Heng. Então, ele enricou reinvestindo com o dinheiro do banco. Então, ele foi bem estratégico, ele tem um modelo de negócio bem estruturado, utilizou o dinheiro do banco e cresce a cada ano aí com um número expressivo de lojas, que são 189 em todo o Brasil, como eu falei. E as linhas de crédito de fomento, eu trouxe aqui algumas para vocês, né, para terem o conhecimento. Tem o FNO Empresarial, alguém já ouviu falar? Pronto, o FNO empresarial é o queridinho aí das empresas, né? Tem a taxa de juros de menos de 1% ao mês, carência de até 4 anos, prazo longo para pagar.
Só que depende, né, do perfil do empresário, se a empresa tem as garantias exigidas, então é necessário fazer um estudo para ver se você enquadra no FNO empresarial e se você consegue acessar essa linha de crédito. As taxas de juros hoje estão variando em torno de 9% a 11% ao ano, dependendo do faturamento da empresa. E ao mês dá em torno de 0,8, né? Uma taxa negativa, que está abaixo da taxa Selic, que está elevada hoje. Então, é uma linha de crédito com a taxa de juros muito boa. Temos o Pronamp, vocês conhecem o Pronamp? Já ouviram falar? Que é uma linha de crédito aí que foi criada na época da pandemia. E temos também o BNDES, o Fungetur, que é uma linha de crédito destinada ao turismo, e o FAMB, que é um fundo de aval a micro e pequenas empresas. Então, essas são as principais linhas de crédito de fomento que eu trouxe para vocês. Eu deixo uma mensagem aqui. Crédito não é um risco, é a chave que abre portas para o crescimento. E com planejamento e crédito certo, toda empresa pode ir mais longe. E já me sigam no Instagram, caso vocês queiram mais informações. Eu também vou dar um brinde aqui para vocês hoje, tá todo mundo dando brinde, né? Então, quem me seguir aqui no Instagram, caso não siga ainda o perfil da Maxis e o meu, eu vou dar uma consultoria de 1 hora para estruturar o seu negócio, ou também uma consultoria financeira pessoal, caso você não tenha ainda empresa. Então, só seguir aqui e dá um oi que a gente já agenda. Muito obrigada pela atenção de todos.